meus lindos e minhas lindas. Hoje tô aqui pra fazer mais um vídeo no canal. Eu sei que eu demoro, né? Eu sei que eu demoro muito. Mas é porque eu realmente estava sem... Eu vou tentar o máximo possível. Vim aqui, eu sei que eu tenho um pouco de seguidor, mas eu quero continuar no YouTube pra poder crescer. Espero que vocês possam me ajudar. Eu sei que eu tô demorando a fazer vídeo, como é que eu vou crescer? Ah, você faz um vídeo e passa não sei quanto tempo. É porque, gente, realmente tá ruim pra mim. Mas assim, eu vou fazer de tudo pra eu postar vídeo aqui, nem que seja uma vez na semana, entendeu? Porque eu tô postando vídeo um mês, 2 meses. O último vídeo que eu postei tem 2 meses, gente. Tem 2 meses, viu? Que foi o vlog, né? Então, eu vou fazer de tudo, o máximo que eu puder pra estar aqui fazendo vídeo pra vocês, que seja vlog, que for, certo? E eu estava pensando, gente, um conteúdo pra postar, pra fazer pra vocês hoje. Estava pensando e repensando, pensando e repensando. E o meu vídeo de hoje vai ser como você ter proximidade com Deus. Né? Eu sempre faço vídeo, meus vídeos é vlog, é de roupa, mostrando look. Hoje eu vim conversar com vocês sobre como você quer se aproximar de Deus e o que você deve fazer para se aproximar de Deus. Por quê? Porque, gente, eu sei que tem várias pessoas que têm desejo, que têm aquela vontade. Como é estar em Cristo, como é se aproximar, como é ter esse amor de Deus, sabe? Só que tem muita gente que tem vontade, mas porque vê pessoas que é crente, que é da igreja, não faz o certo. Então não adianta ir pra igreja. Porque, gente, hoje em dia as pessoas vão pra igreja, aí porque você acha que você está na igreja, todo mundo da igreja é santo. Não é assim. Então, assim, a pessoa que quer conhecer mais sobre esse Deus, que tem esse desejo, não adianta você ir pra uma igreja e chega na igreja, nossa, tal fulano é crente, isso, você tá indo visitar uma igreja e lá na igreja você vê que as pessoas ali não é o que realmente tem que ser. Mas a gente tem que ir pra igreja, não é pelas pessoas, esquece as pessoas. A gente tem que ir pra igreja pra ouvir a palavra. Esqueça, mesmo que seja um pastor que infelizmente não faça o que é devido a fazer como um cristão, ouvir a palavra de Deus, certo? Então, assim, por que eu vim fazer esse vídeo hoje? Porque tem muitas pessoas que me falam comigo, Nicole, eu acho muito impressionante você chamar, assim, porque quando eu puder, eu chamo as pessoas, vão visitar. Só que tem muita gente que chega pra mim e diz, eu tenho vontade de ir, mas como é que eu faço? Eu tenho vontade, mas algo não me deixa. Eu tenho essa vontade, eu me afastei de Cristo e eu quero voltar, mas eu não consigo. Então vamos lá. O primeiro passo que eu tenho pra falar pra vocês é, a primeira coisa, pra uma pessoa que tem essa vontade, tem esse desejo de conhecer a Cristo, porque assim, todo mundo é de Deus, todo mundo é de Cristo, todo mundo é de Deus. Então assim, a gente já nasce sendo de Deus. Então assim, como a gente tem essa proximidade, como é que a gente tem essa intimidade com Deus? Primeiro, a primeira coisa, com qualquer pessoa normal, até pessoas do mundo que não seja cristã, pessoas que queira, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, certo? Porque essa pessoa tem que orar, sabe? A primeira coisa que você tem que fazer é orar. Eu vou lhe dizer uma coisa, a partir do momento, pronto, no meu caso, eu fui pra igreja porque eu fui chamada, né? Uma minha vizinha vivia, vamos pra igreja, qualquer dia. Aí qualquer dia. Chegou um dia que eu fui visitar. E eu fui umas 5 vezes por conta dela, da minha vizinha. Foi umas 5 vezes ainda. Não, mentira, fui 3 vezes. Vou visitar porque, né, ela vive chamando, eu já tinha prometido que ia e acabei indo essas 3 por causa dela. Depois dessas 3 vezes, eu passei um tempo sem ir, mas aí eu comecei a ir sem ela precisar me chamar mais. Então, assim, primeiro, depende. Você foi numa igreja, não é que você não gostou, mas você não se identificou, não deixe de procurar. Não deixe de visitar outras igrejas, porque eu já fui em várias igrejas, não me identifiquei. Então, a que eu me identifiquei foi essa. Então, assim, primeiro a gente fica na igreja que a gente se identifica, mas pra você se aproximar de Cristo, você não precisa começar indo pra igreja, não. O que você precisa fazer é orar.
Você comece a orar. Orar mesmo, normal, em pé, sentada, deitada, ajoelhada, o que for. Você estando na sua casa, eu vou orar. Porque assim, a gente tem tempo pra tudo. Mas a gente não tira, nem que seja 2 minutinhos. 2 minutinhos sequer pra orar, sabe? Se aproximar de Deus. Porque assim, eu comecei a ir pra igreja. E eu comecei, sabe? Por ir só, por minha vontade. E aí, em um mês, foi em um mês, meu Deus, foi em um mês eu aceitei Jesus. Foi em um mês, ou foi em 2 meses, acho que foi em 1 ou 2 meses eu aceitei Jesus. Sabe? Então assim, eu já comecei a ir pra igreja, você sempre vai. A pessoa, porque gente, pra pessoa ir pra igreja visitar, ou pra uma pessoa querer se aproximar de Deus, infelizmente é quando a pessoa está na pior. Porque a pessoa só procura Deus, a pessoa só procura Senhor, chega aqui em mim quando a pessoa está na pior, sabe? Mas quando a pessoa está na melhor, está se dando bem na vida, tem tudo, entendeu? Tem casa, tem coisas da sua... Tudo que você sonhou, você tem. Você não procura Deus. Mas se você estiver na pior, sempre é assim. Não tô falando em geral, mas muita gente é assim. Quando você tá na pior, tem gente que é o contrário, né? Tem gente que quando tá se dando bem é que se agradece mais. Eu digo, meu Deus, obrigada. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que só procuram Deus quando tá na pior. Aí quando se dá bem, se afasta. Só que essas pessoas têm que lembrar que Deus dá hoje. E se Ele quiser, hoje mesmo Ele tira, entendeu? Então assim, como eu tô dizendo, tem pessoas que chegam pra mim e dizem, eu quero me aproximar desse Deus. Mas como é que eu faço? Porque eu tento, mas algo me impede, me dá desânimo. Gente, eu sou cristã. Eu leio a Bíblia, eu leio aqui essa Bíblia todos os dias. Você acha que eu leio essa Bíblia por vontade? Vocês acham que eu oro por vontade? Não. O inimigo, ele tenta de todas as formas, sabe por quê? Porque quando você vai ler a Bíblia, dá sono. Quando você vai orar, dá sono, entendeu? Então assim, tudo que você for fazer em questão relacionado a Deus, tudo que você for tirar um tempinho pra fazer relacionado a Deus, sempre alguma coisa acontece, certo? Você começa a mexer no celular, você se distrai. Então assim, você passa o tempo ali no celular. Então assim, vontade, gente, que eu diga, porque assim, eu leio a Bíblia porque eu quero buscar Deus cada dia mais. Eu quero me tornar uma pessoa cada dia mais, porque todos os dias a gente peca. Então assim, falando por mim, todos os dias eu erro, peco. Só que eu tento errar e consertar e aprender, entendeu? Por quê? Porque não, eu me batizei, eu sou santa, sou 100%, todos os dias eu vou, tá certo? Não tem. A gente já acorda, da hora que a gente acorda até a hora da gente dormir, não existe a gente não errar, a gente não pecar, a gente não fazer nada. Não existe. Então assim, infelizmente, vocês, o que for, a gente sempre vai errar em alguma coisa. Pode ser pastor, pastora, missionário, obreiro, adventista ou dirigente, pode ser o que for, entendeu? A gente sempre vai errar em alguma coisa que a gente fale, em alguma coisa que a gente faça, mesmo que pra gente seja normal. Pronto, digamos, eu falei alguma coisa aqui com uma pessoa, mas o que eu falei pra mim tá certo, mas pra Deus não tá. Então assim, a gente já acaba errando. Infelizmente a gente acaba errando. A gente acaba errando no que a gente pensa. Às vezes a gente pensa em alguma coisa que sempre vem na nossa cabeça que não seja a coisa agradável de Deus, mas a gente sempre tem que estar repreendendo, porque o inimigo, ele não sabe o que a gente pensa, entendeu? O inimigo, ele não sabe, o inimigo não tem como ler a nossa mente, entendeu? O inimigo, ele sabe de tudo, sim, mas não como Deus, entendeu? Então assim, ele sabe, por isso que eu sempre digo, gente, se vocês não falem, porque o que a gente fala atrai. Porque se a pessoa abrir a boca, viver falando alguma coisa que não agrade a Deus e agrade ao diabo, então o que você tá falando vai atingir pra você, entendeu? Vai retribuir pra você. Porque você tá falando, você tá profetizando, entendeu? Então assim, se você pensar e você ficar na sua, pronto. O inimigo não tem como saber. Então assim, tem muita gente que, digamos, é casada, mas aí passa um homem bonito, tal, aí não mente, esse homem bonito da pega. Só que assim,
o nosso pensamento, Deus fala que traições não é só na forma de atuar, de beijar, de pegar, não. Traições é o que a gente pensa, o que a gente sente, entendeu? Se a gente pensar algo que a gente esteja desejando, mesmo que não seja por mal, a gente já tá pecando aos olhos de Deus. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu tô dizendo no meu caso, eu todos os dias erro, sim. Eu todos os dias, eu sempre erro em alguma coisa que eu fale, alguma coisa que eu faça, entendeu? Mesmo que às vezes eu não perceba que eu errei, mas todos os dias eu erro. Então, todos os dias eu sempre peço perdão a Deus, todos os dias, porque eu quero cada dia me tornar melhor. E como eu falei, eu leio essa Bíblia porque eu quero ter o conhecimento da palavra, eu quero buscar mais a Cristo, entendeu? Eu quero isso. Então, não leio a palavra só por ler, entendeu? Eu leio a palavra para me aproximar de Deus, entendeu? Para eu ter entendimento da palavra. Então, assim, eu sou cristã. Eu me batizei tudo certo? Não. E oração? Entendeu? E para ler a palavra. Então, assim, para você que tem essa vontade, você tem que deixar o Espírito Santo entrar em você. Tem muita gente que quer, mas impede, ela não se entrega, se entregue totalmente, sabe? Porque tem pessoas que se batiza, mas tá na igreja e tá no mundo, entendeu? Então, assim, como é que uma pessoa... Gente, se você sabe que se você se batizar, você sabe ali que eu vou me batizar, mas eu sei que qualquer hora eu posso me afastar, não se batize porque você não tá preparada. Você só se batizou na emoção. Então, uma pessoa que tá batizada e continua no mundo, tá em festa, tá na igreja, você acha que pra você tá sendo normal? Tá não, entendeu? Então, assim, eu vou ler um versículo da Bíblia aqui, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscai-me, eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregá-vos em de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei e trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O que significou essa palavra, esse versículo, para quem não entendeu? Jeremias quis dizer que Deus fala, buscai-me, que me achareis. Então Deus quer que a gente busque Ele todos os dias. Pode ser pastor. Ah, porque você acha que isso é porque é um pastor? Ah, porque já entende a palavra, não tem que buscar Deus. Tem que buscar Deus todos os dias, porque o inimigo, ele está sempre ao nosso redor, tentando qualquer ponto fraco, ele nos afastar de Deus a qualquer momento. Só que, olha, Deus, os anjos do Espírito Santo do Senhor Jesus, ele fica ao nosso redor nos protegendo de tudo. O inimigo, ele fica de redor. Mas essas pessoas que se entregam ao mal, o inimigo tá ao redor, o inimigo... Tem pessoas que o inimigo, né, tá nela. Porque assim, sabe? Hoje em dia, a gente sabe que tá tendo no mundo filho mata mãe, mãe mata pai, marido mata mulher, que não sei o que, várias coisas. Então assim, isso o inimigo não tá mais ao redor, ele está dentro da pessoa. O inimigo já está possuindo a pessoa. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode deixar o desânimo, sabe? Tem uma colega minha que sempre fala comigo e diz, amiga, eu quero ir pra igreja, eu quero, porque o mundo que a gente vive não tá fácil. Eu sei que na Bíblia diz que Jesus vai voltar, eu quero fazer de tudo pra me aproximar, mas eu tento, mas não consigo. Quando é dia de ir pra igreja, marca pai, os amigos marcam pra ir pra festa, isso. Gente, eu era uma menina, olha, eu quando ia pras festas, eu bebia de chegar dentro do carro, desmaiada. Eu chegava dentro do carro desmaiada, vocês não têm noção. Mas quando eu comecei pra igreja, eu já tinha parado de beber. Eu parei de beber a partir do momento que eu casei. Então, eu casei, eu não era da cristã, eu demorei muito. Vou fazer 3 anos de casada. E eu comecei pra igreja, eu acho que eu tinha uns 2 anos. Então, 1 ano e pouco eu ainda tava morando com ele, casada com ele, estando no mundo. Então a gente já tinha parado de beber, entendeu? Então eu já tinha parado de beber. Só que festa não, festa eu ia, eu só não bebi. Então assim, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês têm vontade,
Não deixe que o inimigo desanime você. Não deixe que o inimigo tente tomar conta de você. Porque o inimigo não quer. O inimigo não quer, entendeu? O inimigo não quer isso. O inimigo quer tentar de todas as formas para você não se aproximar de Deus, entendeu? Porque ele sabe que ele vai perder. Ele sabe disso. Então, assim, não deixe, entendeu? Tire um tempinho. Se você não tem vontade de ir para a igreja, mas eu quero me aproximar de Deus, como é que eu faço? Mesmo sem querer ir para a igreja. Comece a orar. Você na sua casa. Orar não é só rezar o Pai Nosso, não. É orar mesmo. Senhor, chega em mim. Peça a Deus que Ele lhe transforme. Agora peça com uma oração sincera, sabe? Porque a gente tem que orar. Quando a gente quer algo, a gente tem que pedir a Deus com nossa sinceridade. Agora sim, tem pessoas que só, Senhor, chega aqui, Senhor, chega aqui, Senhor, chega aqui. Mas quando Deus chega, não agradece, entendeu? E quando acontece alguma coisa de ruim, já culpa Deus, entendeu? Então, assim, tem pessoas que, tipo assim, tem de tudo, entendeu? Tem mansão, tem isso, tem aquilo, tem de tudo, bom do melhor. Ah, mas essa pessoa é tão bem na vida e não presta, digamos, né, assim, não presta. Não respeita ninguém, é uma pessoa assim, isso, uma pessoa que não presta. Então, assim, essa pessoa tem. Mas quando Deus disser, essa pessoa não vai ter mais, acabou, pronto. Entendeu? No instante a pessoa coisa. Então, assim, Deus, ele é bom com a pessoa o tempo todo. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus não mandou Jesus vir arrebatar os seus? Porque Deus tá esperando ainda, sabe? Salvar almas. Deus está esperando pessoas se salvarem, sabe? Porque Ele tem certeza que tem pessoas aí que tenta, sabe? Tenta se aproximar, tenta, mas não vai. Tem pessoas que tentam ali, mas sempre desleixa, entendeu? Gente, uma coisa que eu digo a vocês, a melhor coisa nesse mundo é você estar em Cristo, sabe? Então, assim, e outra, você que se batizou agora e a vida começou a dar ruim, relaxe. Porque não é porque você é cristão, não é porque você é batizada, que sua vida vai ser flores, não. Não. Aí que não é mesmo, sabe? Aí é que sua vida vai desmoronar, entendeu? Por quê? Porque aí o inimigo vai atingir de alguma forma para que você se desmantenha, que você caia, entendeu? Se batizou, aconteceu alguma coisa, pronto, você trabalhava tudo e aí, no meu caso, eu tô sem trabalhar, tô desempregada. Gente, se eu for me desesperar e se eu fosse culpar Deus, então não, Deus, ele testa a nossa fé. Não é porque você é cristã e aconteceu alguma coisa errada, agora que eu me batizei, minha vida começou a dar errado, aí agora isso não, gente. Não tem como a gente viver em Cristo e a gente não passar por provas, entendeu? A gente sempre vai estar no deserto, a gente sempre vai estar em situações, entendeu? Deus testa a nossa fé. Deus testa para ver se a gente tá ali, fiel a Ele. Se alguma oportunidade que acontecer, a gente vai desleixar, entendeu? Então, assim, primeiro, quando você se aproxima de Deus, a primeira coisa que Ele lhe dá é sabedoria. Sabedoria no agir, no que pensar. Gente, não era nem a minha forma do que eu fazia, nem minha forma não era em questão nem de beber, minha forma não era nem em questão de ir para as festas, não. Mas eu era uma menina totalmente diferente, muito diferente, vocês não têm noção. Pra quem me conhece hoje, as mesmas pessoas que andava comigo antes, de pequena pra agora, se ficar comigo, eu acho que assim, o dia inteiro, ou ficar comigo, não sei lá, digamos um mês, não sei o que for, essa pessoa vai ver. Eu não conheço mais a Ana Coliqueira, porque Deus transforma. Então Deus me transformou a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir. Claro, todos os dias, como eu disse, todos os dias sempre eu vou fazer alguma coisa, mas é bom a gente fazer e a gente se arrepender e dizer, epa, tá repreendido, entendeu? Porque assim, se a gente deixar, se a gente errar e a gente não ficar com a consciência pesada, a gente vai ficar assim, errando. O inimigo sabe que ali, se a gente continuar, vai pra pior, sabe? Então assim, o inimigo, ele sempre espera um ponto fraco da gente. Então assim, melhorei muito. Gente, eu era uma menina que ligava pra opinião de todo mundo.
entendeu? Eu era uma menina que, olha, eu nunca consegui. Hoje, a minha mente que eu tenho hoje, eu, assim, no meu AV, eu acho que eu nunca consegui ter as coisas que eu queria por conta que eu era uma menina que ligava muito pra opinião dos outros. Tudo eu falava da minha vida. Conquistas, sonhos, a gente não pode falar pra ninguém, eu falava. O meu sonho é isso. Eu falava pra qualquer pessoa, se eu sentasse pra desabafar com alguém, eu tome da minha vida, tome da minha vida, tome da minha vida, entendeu? E eu sempre me lascava, mas eu contava. Então, gente, eu não tinha maturidade, sabe? Então, assim, maturidade, gente, não tem nada a ver. Ah, tá crescendo, tá tendo uma maturidade, nada a ver. Tem pessoas, gente, de pequena, que já tem maturidade. Então, não é questão de idade, não. Realmente, porque tá crescendo, mas não é questão... essa pessoa tem 30 anos, tem maturidade. Gente, não é por idade, não, entendeu? Cada um tem maturidade. Tem uns que amadurecem muito rápido, tem uns que amadurecem aos poucos. Então, assim, não tem em questão de idade, não, sabe? Então, assim, eu comecei a amadurecer depois que eu comecei a namorar, minha mente foi mudando aos poucos, mas eu ainda era imatura. Quando eu casei, foi que a minha mente, minhas atitudes, as minhas coisas mudaram. Só que quando você é transformada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, meu filho, que o Espírito Santo entre em você, você é transformada por completo, sua mente, suas atitudes, tudo, entendeu? Tipo assim, quando eu falo alguma coisa que eu sei que foi errado, eita, meu Deus, me perdoe, Senhor. Falei algo a alguma pessoa que não devia, me desculpe. Porque, gente, o inimigo, ele vai tentar todas as formas, como eu já falei aqui. Então, assim, infelizmente, entendeu? Infelizmente, para essas pessoas que querem se aproximar de Deus, tenta, mas não consegue. Infelizmente é um inimigo que não quer deixar, mas você não pode deixar, entendeu? Não pode. A gente tem que atrair, que a gente fala, pronto, você não quer ser rica? Atrai na sua boca, eu quero ser rica, eu vou ser rica, eu vou ser rica. Eu vou ser rica, em nome de Jesus, eu vou ser rica, eu vou ser rica, eu vou ser rica, você vai ser. E que nem eu tô desempregada. Você acha que eu vou estar todo dia pedindo a Deus, Senhor, um emprego, Senhor, um emprego, Senhor, um emprego? Não. Deus sabe o emprego certo pra mim, entendeu? Deus sabe a hora certa pra mim trabalhar. Deus não vai deixar e mesmo que você não seja cristão, que for, Deus não vai deixar ninguém sofrer. Deus não deixa ninguém sofrer. A gente que sofre só, entendeu? Deus deixa o livre-arbítrio pra pessoa, mas é a pessoa que faz a própria escolha dela, entendeu? Então, assim, então, a pessoa que faz a escolha dela, então Deus, ele não deixa ninguém sofrer, mas a pessoa que sofre só, Deus sempre quer estar ao seu lado, entendeu? Só que assim, vai ter momentos que Deus vai trazer tempestades pra testar a nossa fé. Mesmo que não seja pessoas cristãs, entendeu? Porque, gente, tem pessoas... Olha, pra mim, na minha opinião, acho que não existe ninguém que não acredite em Deus. Mesmo essas pessoas que digam que seja ateu. Sabe que Deus existe, sabe? Então, assim... É muito... é muito maravilhoso, sabe? Eu não tenho um ano, não, batizada. Eu vou fazer. Acho que faltam uns 3 meses pra fazer um ano. Que eu estou, tipo, na igreja, que aceitei Jesus. Só que batizada eu tenho 4 meses. Entendeu? 4 meses eu tenho batizada, mas ao total vai fazer um ano. Então, assim, gente, eu busco cada dia a não me desaproximar de Deus. Porque, gente, como eu durmo só, como meu marido trabalha à noite, às vezes, sabe, eu tinha muito medo de dormir sozinha. Muito medo, eu não dormia sozinha por nada nesse mundo. Não era nem das pessoas entrarem na minha casa. É porque pra mim, passava alguma coisa na minha frente, alguma coisa... Eu sentia algo ruim dentro da minha casa, entendeu? Não era nem de ninguém invadir, entendeu? Não era de ninguém invadir. Porque assim, aqui em casa é tranquilo, entendeu? A rua é maravilhosa, tudo. Sim, pode acontecer alguma coisa, pode. De ter porque a rua é quieta, não. Mas, gente, o meu medo não era esse. O meu medo era coisa espiritual mesmo. Mas, pra mim, era meu psicológico. Hoje eu sei que era meu psicológico, assim, eu não dormia só por nada nesse mundo. Nada, 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 nada. Então, assim, hoje eu já durmo só. Só que, às vezes, eu durmo com a minha avó, né? Pra não dormir só. Eu já acostumei a dormir com minha avó, mas não é todos os dias. Eu durmo só. Só que, assim, gente, eu em casa à noite, vocês acham que quando eu vou ler a Bíblia, pronto. Gente, eu tô o dia todo... Pronto, eu posso estar o dia todo assistindo. Eu fico no celular, claro, assisto tudo. Mas eu tiro um tempinho pra Deus, entendeu?
E agora eu tô em casa porque eu não posso tirar mais tempo ainda mais, pra Deus ainda mais. Entendeu? Às vezes Deus quer só um minutinho de você conversando com Deus, só um minutinho, sabe? Então, Deus, ele às vezes espera da gente, entendeu? Deus às vezes não deu uma benção na vida de uma pessoa, porque essa pessoa não... Deus está esperando algo, Deus está esperando que essa pessoa se aproxime dele, ou que essa pessoa tenha fé, entendeu? Tem pessoas que não têm fé, entendeu? Vigi, será que isso vai dar certo, meu Deus? Será? Porque eu era assim, gente, sabe? Então assim, eu arrumei um trabalho, eu tava tão desesperada pra arrumar um trabalho que não deu certo. Então assim, quando você tá desesperado por algo, não é da vontade de Deus, é da nossa vontade, então a gente que vai atrás. Então assim, quando é da vontade de Deus, pode acontecer o que for no trabalho, pode acontecer o que for, é seu, Deus lhe deu, ninguém fecha, a não ser que Ele queira, entendeu? Então assim, gente, o que eu tinha pra falar pra vocês era isso, sabe? Na verdade, eu acho que eu nem falei como se aproximar de Deus, eu acho que eu falei mais como você se aproximar de Deus, né? Eu acho que eu falei tudo misturado aí. Porque, gente, digo, meu Deus, eu vou gravar aqui vídeo pro YouTube, eu nunca mais gravei nada aqui. E tipo assim, né, eu assisto muito pessoas fazendo vídeo, eu digo, meu Deus, eu vou ver o que é que eu posso fazer, só que não entra bosta nenhuma na minha cabeça. Aí eu disse, eu vou gravar um vídeo falando sobre alguma coisa sobre, assim, que tem relacionado à Bíblia, a palavra, sobre Deus, né? Porque eu a cada dia tô tendo um entendimento, graças a Deus. Tipo, não é porque eu leio a Bíblia todos os dias, se alguém me perguntar, a Bíblia é isso, eu vou dizer, não, em Jeremias e Mateus tem isso, não, gente. Infelizmente, tem pessoas que têm o dom de pegar rápido, mas eu não. Eu leio a Bíblia todos os dias, mas não é palavras que eu pego logo, entendeu? Então, assim, tem palavras que eu já entendo, tem algumas que não, a maioria eu leio como se fosse um livro, mas nem por isso eu vou deixar de ler, entendeu? Nem por isso eu vou deixar de ler. Então, assim, eu aprendi muito, sabe? Então, assim, pronto, eu não sou casada no papel, eu moro junto, não casei no papel ainda. Não precisa ser na igreja, mas não casei no papel ainda. Isso me deixa com a consciência pesada, porque por eu ser cristã, eu tinha que me casar logo. Eu já tinha vontade de casar quando eu era do mundo, só que eu não tinha pressa, entendeu? Só que agora eu tô com pressa de querer casar, de querer ir atrás dos papéis, tudo, porque agora eu sou cristã, eu preciso, entendeu? Aos olhos de Deus, isso é pecado, entendeu? Quando você é do mundo, que você vai morar com a pessoa, pra você isso é normal, mas mesmo assim você tá errado. Então, tipo assim, eu falo meu marido, tudo isso, mas ele não é, entendeu? A gente só mora junto. Então, assim, isso me deixa com a consciência pesada, sabe? Só que mesmo assim, eu não deixo de, tipo, pedir a Deus, orar, sabe? Porque eu tô com pressa, mas não é assim, entendeu? Nas pressas nada se resolve. Então, assim, gente, eu tinha tantos sonhos, eu tinha sonho de ser cantora, tinha sonho de ser influência. Gente, eu tinha um sonho de ser cantora que eu desisti de ir pra frente por conta da opinião das pessoas, sabe? Tinha pessoas que na minha frente me apoiavam, mas por trás, olha, lasqueira, tame. Então, assim, eu deixei de realizar o que eu tinha. Cheguei até a gravar quase um CD, né? Fui pra casa de um tecladista, comecei a cantar, quase gravar um CD. Se eu não ligasse pra opinião dos outros, hoje eu tava aí, linda, maravilhosa, cantando, entendeu? Só que assim, hoje, se eu não tivesse ligado pra opinião das pessoas, eu tivesse sendo cantora, hoje, eu ia ser cantora gospel, né, claro, se fosse da vontade de Deus. Mas assim, não deu certo, claro, que tem duas opções. Quando você tem um sonho e não consegue realizar, é porque não é o sonho de Deus. Porque a gente tem vontade. Minha vontade. Tem uma pessoa que eu conheço que quer trabalhar, mas não entra em lugar nenhum, porque só quer um emprego. Eu quero entrar naquele. Só que esse tal emprego não precisa. E os outros precisa. Mas chama, não vai, porque só quer aquele. Gente, o que você quer não é o que Deus quer pra você. Tem coisas que você quer, que Deus quer, mas tem coisas que não. Então tem coisas que você quer, mas não é a vontade, não é o que Deus quer pra você.
entendeu? Deus sabe o nosso futuro, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, entendeu? A gente só sabe o de hoje, o de agora. Deus já sabe o nosso futuro. Olha, eu tenho 20 anos, Deus já sabe o meu futuro daqui a 20 anos, meus 40 anos, então Deus já sabe. Então assim, é isso que eu tô falando pra vocês. De tipo, a pessoa que... Eu tinha o sonho de ser cantora, mas eu sei que eu não fui pra frente por opinião dos outros, entendeu? Não foi a vontade que... Não foi porque Deus quis, porque não foi pra ser, porque eu fui, eu deixei de realizar o meu sonho porque eu fui na opinião dos outros. A pessoa falou, mulher, você não canta bem não. Mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entende? Tipo assim, então, isso me deixou triste e deixei pra lá. Aí eu fui para o segundo passo. Fui tentar ser influência digital, entendeu? Mas aí, o que aconteceu? Já tava me dando bem na internet, as pessoas me julgando, mas eu disse, influência eu não vou ligar não, sabe? Eu vou deixar de escutar a opinião dos outros. Só que, gente, meu Instagram, também eu comecei, claro, eu tava esquecida. Sim, comecei a ligar pra opinião dos outros, teve um tempo que eu parei de gravar vídeo, me desanimou, assim, de uma forma tão grande. Aí eu comecei a crescer, depois quando eu voltei, eu digo, peraí, que isso tá errado. Quando eu casei, eu voltei a gravar vídeo. Depois que eu casei, eu voltei a gravar vídeo, me animei. Só tinha meu marido, tô nem aí pra opinião de ninguém. Pronto. Então isso eu botei na minha cabeça. Depois que eu casei, que eu comecei a gravar vídeo, gente, denunciaram meu Instagram. E, tipo assim, sabe? Eu não tenho mais vontade de ser influência como eu era, entendeu? Depois que meu Instagram foi denunciado, eu fiz outro, claro. Eu tenho 200 e pouco seguidores, o outro tinha 10 mil. Então, assim, eu não tenho mais vontade. Então, a vontade passou. Então, não é a vontade de Deus. Então, assim, só Deus sabe o que é melhor pra mim. E eu não sei. Hoje, eu não sei o que dizer. Eu quero ser isso, não. Eu só vou saber na hora certa, no momento certo. Então, gente, vocês que querem se aproximar de Deus, não deixe que o inimigo lhe desanime. Não deixe que o inimigo tente lhe afastar de nenhuma forma. Porque o inimigo, ele vai no seu ponto fraco. O inimigo faz de tudo, de todas as formas para você se afastar de Deus. E quando você se batiza e quando você aceita Jesus como seu único salvador, quando você começa só a visitar a igreja, sua vida já vira uma turbulência, porque o inimigo, ele sabe que se você for ficar indo visitando, ele sabe que você ali vai se aproximar mais. Ele não quer, ele vai fazer de tudo, de todas as formas, para estabilizar a tua vida. Não, então, gente, não deixem, sabe? Então, assim, eu não sei se o que eu falei aqui pra vocês, alguém precisava ouvir, se eu falei alguma coisa certa ou errada, eu não sei. Mas, gente, eu tava, meu Deus, eu vou postar o que no YouTube, aí veio isso na cabeça, sabe? Veio isso na cabeça, eu digo, vou falar, né? Vou falar o que eu tenho entendimento, vou falar o que eu sei, assim, sobre mim também, incluindo a minha vida. Então, gente... e se vocês puderem colocar aí no comentário que tipo de vídeo vocês querem que eu faça, falando, fazendo, eu faço, sabe? Porque, gente, eu realmente não tenho conteúdo, entendeu? Gente, eu não gravei vídeo porque eu tô sem conteúdo pra nada, até vlog. Pronto, quando eu penso em fazer vlog arrumando minha casa, eu vou fazer as coisas e eu esqueço de gravar vlog, acredita? Eu começo a fazer as coisas que quando eu vou me tocar eu esqueço. Só depois que eu me lembro. Então, assim, vocês... Coloquem no comentário que vocês querem que eu faça vídeo. Porque, né, eu quero a ajuda de vocês pra eu crescer aqui no canal, entendeu? Pra que eu seja conhecida. Porque, assim, como eu falei pra vocês, eu tinha vontade de ser famosa, tudo. Se não fosse cantando, era influência, tudo. Só que, gente, no YouTube, eu tenho vontade de continuar fazendo vídeo. Eu tô falando questão do Instagram, sabe? Então, eu tenho vontade de continuar fazendo vídeo. Então, assim... ou no YouTube. Então, assim, se vocês puderem me ajudar do fundo do coração de vocês, vou ficar muito agradecida. Então, assim, sabe, se inscreve no meu canal, deixa seu like, se vocês puderem assistir o vídeo até aqui, até esse final, porque vocês só vão saber, vocês só vão comentarem, faça tal vídeo, aí eu vou saber que você assistiu até o final, entendeu? Então, assim, gente, é isso, sabe? Um beijo pra todos vocês e fiquem todos com Deus. E é isso. Se vocês querem vídeo, faça um vídeo, arrume-se comigo, faça um vídeo limpando a casa ou um vídeo, tipo, alguma coisa, gente, falem, porque eu mesmo assistindo, só que eu não quero fazer vídeo, porque ela assiste, não, mas não é fazer um vídeo igual a fulano, mas faz, tipo,
Ah, essa pessoa, eu vou ver o canal dessa pessoa, o que é que ela posta, pra eu ver algo parecido. Porque, tipo, gente, eu sou uma menina muito ruim pra ter conteúdo. Quando eu fazia vídeo no Instagram, eu não sabia postar não também. Eu postava 20 coisas aleatórias, 24 horas por 48, assim, tipo, sentada no sofá, assistindo. Tipo, eu sei que isso é coisa de blogueira, mas, tipo, eu não tinha conteúdo, sabe? Então, se vocês puderem me ajudar, o que vocês querem que eu faça, o vídeo aqui, estarei disponível, sabe? E pra eu viver fazendo vídeo direto, porque eu quero crescer aqui, entendeu? Preciso da ajuda de vocês. E um beijo mais uma vez. E é isso, se inscreva no meu canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante. E assistam até aqui o final, porque eu só vou saber que vocês assistiram o meu vídeo aqui até o final quando vocês forem comentar lá, hein? Aqui nos meus comentários, hein? E vou deixar o meu Instagram, entendeu? Aqui na telinha pra vocês, Nicole Lima, pra vocês me seguirem lá, sabe? Às vezes eu posto, assim, algumas coisinhas na academia, alguma coisa. Então, vão lá, sabe? Porque a maioria das pessoas que me seguem é da minha família, amigos. Mas tem algumas pessoas que não, que eu já vi. Então, assim, vocês que não são da minha família, vocês que não me conhecem, entendeu? Se vocês puderem me conhecer mais, estarei aqui, entendeu? Eu sei que não vai ser pessoalmente, mas estarei aqui, entendeu? Pra vocês me conhecerem melhor, né? Pelos vídeos, pelo meu jeito. Então, é isso. Um beijo e até a próxima.